A gente hoje, no nosso bloco de saúde, vai focar no tratamento estético. Na verdade, na cirurgia plástica, na lipoaspiração. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas estéticas no mundo. O segundo país. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre os riscos da cirurgia plástica. E também conhecer as novidades e saber como proceder em um pós-cirúrgico, como, por exemplo, depois da lipoaspiração. Então, a gente vai falar de risco, mas a gente também vai falar do que não é risco, de como você pode entrar numa cirurgia plástica, correr atrás daquele sonho, do corpo de volta ao que era, de um jeito seguro. Então, a gente vai bater um papo sério e eu quero a sua participação. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma angústia, quiser compartilhar, 0 operadora 11 2202 8432. Pode ligar e mandar sua pergunta. Eu recebo o Dr. Luiz Felipe Molina, que é cirurgião plástico e está aqui para bater um papo com a gente sobre esse assunto que é a cirurgia plástica. Obrigada por ter vindo, é sempre muito bom te receber aqui. É um prazer sempre estar aqui, Cláudia. Então vamos sentar para conversar? Dr. Luiz Felipe é um médico que eu confio muito, que trabalha de forma minuciosa, ele faz um trabalho com excelência e é bom ter um médico assim. Ele é focado também, preocupado com a saúde do paciente de forma geral. Isso é bacana, né? Isso é importante. Claro, é fundamental. Acho que a cirurgia plástica é um aspecto, mas a saúde, ela vem acima de tudo e a gente tem que estar sempre preocupado com a saúde, com o bem-estar. Não adianta você estar bonito e não estar com saúde. Então, a gente tem que realmente valorizar isso e lembrar que a gente tem que tomar cuidados para que a gente mantenha essa saúde e tenha uma cirurgia plástica de sucesso com um resultado que vai nos agradar. As pessoas ficam muito preocupadas quando ouvem uma notícia de uma cirurgia plástica que não deu certo. Mas, ao mesmo tempo que eu faço a comparação de que o Brasil é o segundo no ranking de realização de cirurgia plástica estética, quer dizer, a gente se assusta porque as notícias, elas se espalham. Mas é um número muito grande de cirurgias perto do que acontece, não é? É natural que as pessoas fiquem assustadas, não é? Afinal de contas, quando a gente ouve uma notícia de que uma paciente foi realizar uma colocação de uma prótese de mama e morreu, isso realmente choca. Choca a todos, a mim também, né? Afinal de contas, a cirurgia plástica estética, como a colocação de uma prótese, como uma lipoaspiração, é uma cirurgia que, de certa maneira, não tem aquela necessidade, como se fosse para tratar um câncer, né? Então, a tolerância das pessoas a um problema, a uma complicação é muito mais baixa. Então, choca muito mais. Se você fala que foi tirar um câncer e morreu, as pessoas falam, puxa, faz parte do risco. Todo mundo sabe que cirurgia plástica envolve riscos. Todo mundo sabe que fazer uma cirurgia pode morrer. Só que quando isso acontece, isso realmente chama atenção. E por isso a gente tem que tomar cuidados redobrados. Quais são esses cuidados para que a paciente possa, sim, fazer a opção por uma cirurgia plástica, mas com tranquilidade, com mais tranquilidade? O que ela precisa fazer antes? Cláudia, a gente tem alguns cuidados bastante simples, né, que nos ajudam a ter um resultado feliz, né? Tanto do ponto de vista de qualidade de resultado, quanto do ponto de vista de manter a sua saúde, né? Então, eu pessoalmente, eu acho que a gente deve operar sempre em hospitais que tenham uma UTI, né? Porque se tiver uma intercorrência, isso sempre pode acontecer, tiver uma pequena complicação, a gente pode, a gente tem acesso, a gente tem capacidade de atender essa paciente. E aí tem algumas coisas mais simples, né, que devem fazer parte do bom hábito da nossa cirurgia. Por exemplo, né, usar uma meia para prevenir a trombose. Né? Então, essa meia é uma meia barata, é uma meia de fácil acesso, você compra sem dificuldade, e isso ajuda a prevenção da trombose. A trombose é quando o sangue para dentro das veias, especialmente das pernas, e forma um coágulo, né? Até aí, isso não é um problema maior. O problema é quando esse coágulo se solta e vai parar no pulmão. Que essa é a chamada embolia pulmonar. A embolia pulmonar é uma das principais causas
de complicações e de morte em cirurgia plástica. Então, a gente pode simplesmente prevenir isso usando essa meia e usando um aparelho chamado massageador de panturrilha, né? Isso durante a cirurgia? Isso durante a cirurgia. Então, é um aparelho que você coloca, que massageia a sua perna, a sua coxa e faz com que o sangue não fique parado e, com isso, não forme o trombo, né? O coágulo, que o sangue não fique estagnado, que a gente chama, né? E, na verdade, as empresas que trabalham com materiais cirúrgicos também estão evoluindo nesse sentido, né? Sim. Eu fui visitar o Simpósio Brasileiro de Cirurgia Plástica e vi algumas novidades. Até tenho uma pequena matéria para mostrar para os nossos telespectadores. Vamos aproveitar ver? esse assunto e vamos assistir juntos, tá bom? A gente continua conversando já já. Pode rodar. O Brasil é o segundo país no ranking de números de cirurgias plásticas. Só para você ter uma ideia, em 2011 foram realizados mais de 900 procedimentos. Aí a gente fica pensando, mas será que existem novidades? Será que existe um limite para a cirurgia plástica? Técnicas novas? Bom, é exatamente esse o intuito do 14º Simpósio Internacional de Cirurgia Plástica. Unir cirurgiões e toda a possibilidade de executar uma cirurgia mais segura e com mais precisão. E a gente vai conferir algumas dessas novidades e conversar com o Dr. Evaldo Bolívar, que é um dos coordenadores do simpósio. Doutor Evaldo, um simpósio como esse se faz urgente, né? Um simpósio como esse é muito interessante porque é um simpósio que traz os médicos, os melhores cirurgiões do mundo, os melhores brasileiros, que têm uma experiência grande. E então você pode debater. E aqui, esse simpósio, a coisa mais importante desse simpósio é debater. Eu vi também que vocês reservaram uma parte grande até do simpósio só para segurança na cirurgia plástica. Quais são as novidades e quais são os cuidados que hoje vocês conversam e têm que ser levados cada vez mais em conta? Não, a segurança vai desde o pré-operatório, né, que tem que ser feito um pré-operatório bem feito, pode ser feito pelo cirurgião plástico, mas tem que também fazer um pré-anestésico, pré-operatório anestésico. E depois, então, começa a anestesia. Aí, então, começa a cirurgia. E aí, então, você tem, depois da cirurgia, você tem muita coisa para você tomar conta. Hoje em dia, você tem condições, devido aos exames que tem, as facilidades, de assistir o seu pós-operatório, se houver alguma dúvida. Então, o médico não pode dar alta, segundo o nosso simpósio aqui, dar alta antes de 15 dias para o paciente. Quer dizer, o paciente vai para casa, mas fica com o telefone do médico e qualquer dúvida chama o médico. Agora tem novidades. As pessoas que têm vontade, que têm sonhos, elas podem sonhar ainda com mais harmonia e equilíbrio no corpo, porque existem coisas novas, não é? Hoje em dia existem coisas novas e existe também uma coisa importante, que são os estudos computadorizados. E agora está mais evoluído. Então você chega, você tem uma impressão, você não imagina como a mulher não conhece o corpo dela. É incrível, porque ela se fixa num defeito e fica só naquilo e não vê o conjunto. Então você tem que ver o conjunto e mostrar, olha, você tem esse defeito que você está falando, mas o conjunto faz isso, então tem que tirar menos aqui, fazer mais ali, mais aqui, então bater um papo longo. E a consulta tem que ser uma coisa, não quanto é que eu vou ganhar, mas eu vou trazer benefício? Se eu for trazer benefício, eu vou operar. E aí, então, começa a consulta. Eu posso dar uma passeadinha para conhecer essas novidades? Você vai adorar, porque tem coisas muito boas e, inclusive, aquilo que eu estive falando com você antes, o BIS, que é uma monitorização que você põe na cabeça hoje em dia, que dá o nível do seu sono durante a anestesia e você não toma uma gota a mais de anestésico para dormir mais. E isso significa mais segurança durante a cirurgia? Durante a cirurgia e durante o pós-operatório também, porque você sai acordado. Perfeito.
E são muitas novidades. A gente percebe que existem possibilidades de escolha mais minuciosa da prótese, ideal para cada biotipo. Também tratamentos diferentes e técnicas diferentes para rejuvenescimento. Tudo voltado para a segurança da cirurgia, como, por exemplo, a gente pode observar agora nesse equipamento que evita a trombose, dentre outras novidades muito interessantes. O médico está amparado através de um simpósio como esse. E olha, uma ferramenta que promete ajudar os médicos na hora de conversar com o paciente, até mesmo falar de resultado, de possibilidades, é esse aqui. E ele estava me explicando, Luiz Cláudio, que dá pra gente ter ali, olha, uma noção do que vai acontecer com a cirurgia plástica. O nariz que tinha essa elevação fica o nariz retinho, né? Não é um equipamento que promete resultado, mas é um equipamento que promove um diálogo maior entre médico e paciente. Bacana! Gostei. Obrigada, Luiz Cláudio. Espero que você tenha gostado. A gente continua agora aí do estúdio. Daí é assim, você vê essas novidades, tá acompanhando o meu bate-papo com o Dr. Luiz Felipe Molina e fica pensando, eu quero, sabe? Quero fazer uma cirurgia plástica, mas eu ainda tenho medo. Vamos tentar explicar melhor toda essa parte de segurança para as pessoas entenderem o que é que elas devem fazer se elas têm o sonho e querem fazer uma cirurgia plástica. Olha, felizmente no Brasil a gente tem muitos bons cirurgiões, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você encontrar um bom cirurgião, que vai ser responsável, que vai ser ético, que vai ser cuidadoso. E o caminho, eu acho que melhor para isso é entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pesquisar, né? Ver se esse médico que te indicaram, que você encontrou pela internet, faz parte da sociedade. A partir do momento que ele faz parte, provavelmente ele já é um médico que tem um cuidado, que tem uma preocupação maior. Realmente a segurança hoje tem se tornado uma preocupação maior, felizmente, né? E a segurança hoje ela está mais acessível, não? Então, o caso da meia, do massageador, hoje eles têm valor acessível, né? Os hospitais, temos hospitais com preços acessíveis para dar segurança para fazer essa cirurgia. Então, a primeira coisa é procurar um profissional que seja realmente cirurgião plástico com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Ok. Evitar abusos, não é, Cláudia? Acho que tudo que é exagerado, você está se expondo um pouquinho. Então, evitar abusos de muitas cirurgias, de cirurgias muito forçadas, vamos dizer assim, com próteses muito grandes, com lipoaspirações que se tiram volume muito grande, né? Então, tomando esses cuidados, você vai ter sucesso na sua cirurgia com baixo risco de complicações. Existe uma idade limite, um começo para a cirurgia e, assim, um término até tal idade pode fazer ou não pode fazer, no caso da cirurgia plástica, estética? Não existe um limite, né? O limite é a saúde do paciente. Então, pacientes mais velhos, muitas vezes a gente precisa estar procurando um clínico, um cardiologista, para fazer uma avaliação mais completa, para ver se tem um risco maior. No entanto, hoje a gente opera pacientes com mais de 70 anos com muita frequência. Hoje, uma pessoa de 70 anos é um jovem, né? Saudável, com uma vitalidade enorme, mudou muito. Hoje nós temos uma longevidade com qualidade de vida muito grande. Então, não tem exatamente uma idade, é muito mais a questão da saúde, do quadro clínico dessa pessoa. E no início da vida, a gente eventualmente faz cirurgias em crianças, em recém-nascidos até, como são o caso da fenda palatina, do lábio leporino. Então, não existe uma idade fixa, existe o bom senso, sempre, não é? Ok. A gente tem ainda um bloco para tirar dúvidas. Se você tiver alguma pergunta, 0 operadora 11 2202 8432. Pode enviar, que daqui a pouquinho o Dr. Luiz Felipe Molina vai ter a oportunidade de responder. É importante você procurar um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você fazer uma cirurgia num hospital que tenha UTI, ficar atento a todos os procedimentos, o que o médico te pede, cumprir tudo direitinho. Agora, doutor, o momento de perguntas e respostas. Nosso telespectador está participando. A Alice Santos já fez a pergunta dela.
E ela diz o seguinte: gostaria muito de emagrecer. Já tentei diversas dietas e não me adaptei a nenhuma. A lipoaspiração é a forma mais indicada? Ela pode resolver meu problema? Ótima pergunta. Essa é uma pergunta bastante comum e a resposta é muito simples: não. Lipoaspiração não é método de emagrecimento. Lipoaspiração é um método de refinamento do contorno corporal. Então vamos supor, ela emagreceu, já chegou mais ou menos no peso que ela gostaria de ter, no entanto ela ainda permanece com um pouquinho de barriga ou um culote um pouco grande ou um pneuzinho na cintura. Aí sim é o momento de fazer a lipoaspiração. Por quê? Porque ela já está basicamente no peso que ela gostaria. No entanto, o contorno corporal ainda não ficou adequado. Então, nesse momento, entra a lipoaspiração para fazer esse contorno e trazer esse refinamento do corpo. Então, para uma pessoa que já está praticamente no seu peso ideal, né? Porque aquela barriguinha ali para sair... É muito difícil. É muito difícil, né? É muito difícil. Às vezes precisa emagrecer demais e a pessoa não consegue nem manter o peso e nem se sente bem, porque fica com o rosto muito magro, fica... E a pessoa quando está muito magrinha ou faz aquelas dietas muito sérias para perder esse excesso de gordura que é difícil de sair, às vezes fica até doente, uma gripe atrás da outra, né? Então ela, infelizmente, ela vai ter que encontrar uma dieta. Dieta não é agradável, infelizmente é chato, acho que não tem milagre, mas tem que acertar a dieta e combinar com o exercício físico. Por quê? Porque isso é saudável. É, melhora. Regina Rios, é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela diz: fiz uma cirurgia de redução de peso, acho que de redução do estômago, e logo após fiz uma abdominoplastia. Tenho 25 anos e ainda gostaria de ter filhos. Se isso acontecer, o resultado da cirurgia será mantido? Essa é uma pergunta que não tem resposta, né? Depende muito de cada paciente. O fato é que ela deve ter os filhos que ela gostaria. Se perder o resultado da cirurgia, ela faz uma nova cirurgia. O fato dela já ter feito uma plástica de abdômen não impede ela ter filhos e não impede que ela volte a ter esse bom resultado novamente depois. O Paulo Ramos, de São Paulo, diz: minha mãe fez uma cirurgia plástica no abdômen e está usando a cinta há 2 semanas. O problema é que ela não aguenta mais usá-la e quer tirar a cinta mesmo contra as indicações do médico. Quais são os perigos de retirar a cinta antes do tempo adequado? 2 semanas é um pós-operatório ainda bastante precoce, né? Então, realmente, ela deve usar a cinta que o médico está recomendando. Não usar significa que ela vai ter, por exemplo, um inchaço prolongado, ela pode desenvolver o acúmulo de líquido na região operada. Esse acúmulo de líquido pode virar uma complicação que se chama seroma encistado, que pode gerar necessidade de uma nova cirurgia, por exemplo, para resolver esse problema, né? Então, se a cinta está incomodando tanto, ela deve buscar uma outra cinta ou reajustar essa cinta para que a cinta não seja insuportável. A cinta ela incomoda essencialmente por causa do calor, mas ela não pode ser algo que incomoda, trazendo um desconforto que a paciente não suporta. Ok. A Andressa Perry, de Poços de Calda, ela diz: tenho muita vontade de colocar silicone nos seios, porém tenho muito medo que apareçam estrias. É possível? É possível. Existe... É possível, mas é frequente? Não, não é frequente. É uma regra relativamente simples. Quando você tem um espaço para colocar o silicone maior, você tem uma chance de formar estria menor. Por quê? Porque a estria ela é formada em função de uma distensão rápida da pele. Então, por exemplo, uma mulher que já teve filhos, a mama tem um pouquinho de flacidez e você coloca uma prótese. Dificilmente essa paciente vai ter estrias. No entanto, uma paciente muito jovem, que a pele é esticada, muito firme, você coloca uma prótese muito grande, essa pele vai ser distendida muito rapidamente. Então, você aumenta a chance das estrias. Então, uma maneira da gente evitar é colocando em pacientes jovens com uma pele muito firme, próteses um pouco menores, de perfil um pouco menos projetada. Com isso, a gente evita a chance. Ok. A Laura Moreira, ela diz: sempre tive problemas em aceitar meu nariz e gostaria muito de fazer uma rinoplastia. A respiração é afetada por esse procedimento?
Hoje a cirurgia plástica de nariz teve uma grande evolução. Talvez tenha sido a cirurgia plástica uma das que mais evoluiu nos últimos anos. Por quê? Porque no passado, há 20 anos atrás, a preocupação na cirurgia de nariz era exclusivamente o aspecto estético. E tinha até o que a gente chama de forma. Então, todas as mulheres saíam com o nariz arrebitadinho, pontudinho, pequenininho. Hoje, o conceito moderno de rinoplastia é o conceito da rinoplastia funcional. Por quê? Porque no passado, esses narizes da forma tinham muito problema de respiração. Então, hoje, a gente tem essa preocupação o tempo inteiro. Isto é, fazer uma cirurgia que vá trazer um nariz adequado ao rosto, coerente com o rosto, no entanto, permaneça funcionalmente com a respiração boa. A Tatiane de São João del Rei, ela gostaria de saber como é o procedimento de redução das mamas. Ela pergunta qual é o valor e se você faz esse tipo de cirurgia. O procedimento vai depender de cada paciente, mas ele basicamente ele é composto de dois aspectos. A mama, ela geralmente quando é grande, ela também é caída. Então a gente vai ter o aspecto da suspensão dessa mama para colocar a mama na posição correta, com a areola na posição correta e reduzir o conteúdo. Então com isso a gente vai tirar um pouco do parênquima mamário, dependendo até, pode tirar mais, tem pacientes que a gente chega a tirar 1 quilo ou até mais de cada mama. Imagine que 1 quilo é um saco de açúcar, né? Associado à retirada de pele para que essa mama vá para o lugar. Em geral, a cicatriz resultante dessa cirurgia é uma cicatriz circular ao redor da areola, na vertical e na horizontal, o que a gente chama de âncora. Sim, eu realizo essa cirurgia, mas infelizmente divulgar preço não é ético. Eu sabia. Olha, a Noélia queria saber só... Eu já vou terminar, porque a produção está pedindo para eu terminar. A Noélia quer saber se uma cirurgia dessa de redução de mama deixa a barriga mais proeminente. Não, é que quando você reduz a mama e põe ela no lugar, eventualmente você passa a enxergar o que você não enxergava. A barriga não muda. Mas aí é bom fazer uma da barriga junto? Depende. Se tiver indicação, é possível que sim. É bom procurar um bom médico. Tem um aqui na minha frente maravilhoso. Dr. Luiz Felipe Molina, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, e ele é o diretor da Plástica Atual. O site é www.plasticaatual.com.br e o telefone é 0 operadora 11 3057 0930.